Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Um pequeno versículo, mas antes disso gostaria de trazer um entendimento, falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés foi um dos caras que uma das missões dele foi levar o povo de Israel, conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E quando se fala povo de Israel, se a gente for começar a ler desde lá do começo, da metade de Gênesis para lá, a gente sabe que o povo de Israel é o povo de Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, a partir da mudança que Deus trocou o nome de Jacó para Israel, o povo de Jacó, as gerações de Jacó foram conhecidas como povo de Israel, que é o povo de Jacó. Isso veio de geração em geração, até que veio Moisés. E Moisés teve uma dessas missões: tirar o povo de Israel do Egito, conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E no decorrer da história a gente vê feitos, coisas que foram acontecendo, né? E eu quero chegar num ponto aqui aonde Moisés pede a presença de Deus. Moisés chegou nesse ponto de pedir a presença de Deus porque enquanto Moisés estava no monte recebendo as 2 tábuas do testemunho, o povo estava lá embaixo esperando por Moisés. Mas como Moisés demorou a descer, o povo ficou desesperado, achando que o Moisés talvez não iria descer mais, ou talvez tivesse morrido, ou alguma coisa assim. Então, como Arão tinha ficado para cuidar daquele povo, enquanto Moisés estava em cima do monte, aí o povo falou com o Arão para que fosse fazer, para que levantasse deuses, para que eles pudessem adorar o Deus que tirou eles da terra do Egito. E essa palavra é muito forte, que quando o povo suplicava, aí Arão, através da voz do povo, ele, em vez dele ter confiado, acreditado no que Moisés representava para Deus e esperado a descida de Moisés, ele saberia que Moisés iria voltar. Mas simplesmente ele se atentou à voz do povo. Aí pediu que aquele povo pegasse ouro, todos os pendentes de ouro, brinco, argola, e desse a ele. E pela voz do povo, do que o povo pediu a ele, deuses, ele, através desses ouros que o pessoal levou até ele, ele jogou no fogo e fez um bezerro de ouro, a qual, através desse bezerro de ouro, eles levantaram o holocausto e começaram a adorar o bezerro de ouro. E nós sabemos que nós não devemos adorar outros tipos de imagens, esculturas, até porque o nosso Deus é vivo.
O nosso Deus não é uma imagem, o nosso Deus é a presença. O nosso Deus existe. Então eles começaram a adorar essa imagem. E nisso, o povo de Israel era um povo muito obstinado, era um povo inquieto. Então, mesmo eles tendo vindo da geração de Jacó, que foi um homem, depois quando Deus mudou o caráter dele, quando Deus mudou ele por completo, ele foi um homem de Deus, até porque se a gente vê ao longo da história no começo, ele deu um trabalhozinho para Deus. Mas depois Deus mudou o caráter dele, depois Deus mudou ele, e ele entendeu. E mesmo ele ter sido um homem de Deus, algumas das gerações deles se corromperam, adoraram outros deuses. Mas mesmo assim, Deus ainda tinha uma promessa com Isaac. Deus ainda tinha uma promessa com Jacó, que já vem lá de trás. A promessa que era de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando chegou em Jacó, Deus começou a preparar o povo para tirar o povo do Egito. E aí eles levantaram esse bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas dos testemunhos, Moisés viu aquilo e se revoltou. E lá em cima do monte Deus falou: Moisés, desce que o meu povo se corrompeu. Eles levantaram um bezerro de ouro e eles estão adorando. Então Moisés desceu, irado. E ao descer, Moisés quebrou as 2 tábuas do testemunho, né? O texto vai dizer. E nisso Moisés pegou a imagem de escultura. O texto vai dizer que jogou ela no fogo, ela derreteu, jogou ela no rio e deu aquela água para o povo de Israel beber. E dali eles iam começar a caminhada, né? Só que Deus falou que não poderia acompanhá-los na caminhada, porque a ira de Deus tinha se acendido sobre aquele povo. E como a ira de Deus tinha se acendido sobre aquele povo, Deus falou que se ele tivesse presente naquele momento, o povo seria consumido. Então nessa caminhada aí, nessa trajetória, a presença de Deus já não esteve presente. Deus não estaria presente. Agora eu quero entrar num contexto, trazendo um pouco para o lado de Arão, para depois a gente entrar nessa presença de Deus. Arão é um cara que ele recebeu uma autoridade como um sacerdote. Deus escolheu ele como o principal sacerdote. Moisés ungiu os filhos dele. Arão e os filhos deles, eles estavam responsáveis para cuidar do sacerdócio. Arão naquela época era um dos caras que Deus escolheu para entrar no templo, para estar na presença de Deus. Deus o escolheu para que ele pudesse ser um cara que pudesse se aproximar da Arca da Aliança, porque naquela época a presença de Deus era a Arca da Aliança. Então Deus o escolheu, Deus deu essa autoridade a ele. Então ele era um cara que ele escutava a voz de Deus, ele era um cara que ele tinha a presença de Deus. E muitas das vezes hoje a gente trazendo para o nosso contexto da nossa atualidade, muitos cristãos, eles escutam, eles conhecem a voz de Deus,
mas eles resolveram se corromper com as coisas do mundo. Eles resolveram escutar vozes estranhas, a qual começaram a direcionar. Que foi o que aconteceu com Arão. Arão era um cara que também tinha a presença de Deus. Então Arão, em momento nenhum, ele podia ter, não sei, desconfiado que talvez Moisés não desceria do monte. Lendo essa palavra, eu trago esse entendimento para mim que ele poderia ter acalmado o povo e conversado com o povo. Se acalma. O Deus que tirou vocês do Egito é o mesmo Deus que andará com vocês até a terra da promessa, até a terra prometida. É o mesmo Deus que não vai abandonar vocês. Então não é necessário que nós levantemos outras imagens, que nós venhamos cultuar outros deuses, porque na vida nossa e na vida de vocês só há um Deus. E deveria acalmar o povo. Mas ele, pela voz do povo, ele se corrompeu junto com o povo. Então nós trazendo esse contexto para a atualidade, hoje nós temos que discernir, irmãos. Nós temos que discernir o que nós temos vivido. Nós temos que discernir se nós realmente estamos levando a palavra de Deus, conduzindo o povo de Deus para adorar o nosso Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. Se nós estamos instruindo ele da forma que a palavra de Deus pede. Se nós estamos pedindo o Espírito Santo de Deus para que traga transformação nesses corações. Porque se o Espírito Santo de Deus transforma seu coração, você vai adorar o verdadeiro Deus. A sua carne pode pender para coisas do mundo, para deuses do mundo, mas o seu espírito, ele só pende para um Deus, que é Jesus Cristo, a qual ele intercede por nós dia e noite. Então, irmãos, que nós venhamos estar mais alinhados com a voz de Deus. Que nós venhamos alinhar nosso coração, irmãos, mais com a presença de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, quando se fala em adorar outros deuses, trazendo para o contexto atual hoje, irmãos, não é somente você adorar uma imagem de escultura. Hoje, se você dá mais prioridade na sua vida a passar horas e horas no celular, se você dá prioridade na sua vida a passar horas e horas jogando, se você dá prioridade na sua vida hoje, nada que seja da presença de Deus, de uma certa forma você está adorando aquilo que você está fazendo. Porque você está se dispondo todo o seu tempo sobre aquilo que não vai te edificar, sobre aquilo que não vai te trazer crescimento. E tudo aquilo que não te edifica, tudo aquilo que não te transforma, tudo aquilo que não te traz crescimento, não tem Deus nesse meio. Não é bom para a sua vida. Então, de uma certa forma, você também está adorando. E o nosso Deus, ele é específico. A ele só a adoração dá só a ele. Ele não abre mão que a adoração a ele seja compartilhado com outros deuses. Com outros deuses. Então agora nós vamos entrar no contexto da presença.